Como identificar as crenças que nos impedem de ser tudo o que nascemos para ser? Esse é o tema da reunião de hoje, sábado, 24 de maio de 2025. Como seria conseguir identificar essas crenças que estão te impedindo? É sobre isso que nós vamos falar na reunião de hoje. Seja muito bem-vindo a esse momento tão especial. Quero que você fique à vontade, respire fundo e se permita olhar para dentro de si, pois é lá que estão os seus maiores mistérios, seus segredos, as suas crenças que estão te impedindo de ser tudo o que você nasceu para ser. E eu quero deixar muito bem claro aqui que não se trata de uma aula de apontar erros. Não existe certo e errado. Existe a realidade de cada pessoa. Minha função aqui é despertar a consciência. Em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Edivanice Buque de Godoy Bueno, mas eu coloco Edivanice Bueno para ficar mais fácil para decorar. Sou uma filha amada de Deus, sou casada, 21 anos com o Emerson, tenho um casal de filhos, o Evandro, de 18, e a Elisa, de 16. Sou escritora de 2 livros, Mulher, Mãe e Dona de Mim, que eu vou deixar a descrição aqui abaixo do vídeo para quem quiser adquirir, e Mulheres Além do Tempo, que é uma coautoria. Somos em 21 autoras que escreveu esse livro. E o meu capítulo, que é o capítulo 4, que é A Leveza de Ser Você, está no meu blog. Se você acessar o meu blog, você pega o meu capítulo para ler. Está lá, de forma gratuita. Hoje me intitulo como mentora de consciência. Sou terapeuta especialista em PNL, /Axis e radiestesia terapêutica. Eu amo trazer consciência para as pessoas, para que elas, assim, transformem a sua vida. Essa sou eu. E hoje nós vamos falar como identificar as crenças que nos impedem de ser tudo o que nascemos para ser. Primeira pergunta é: o que são crenças? Loraci, seja muito bem-vinda. O que são crenças? Você consegue definir? Oi, é para mim a pergunta? Sim, o que são crenças? Opa. Crenças são conceitos nos quais a gente acredita, né? Conceitos de vida, religiosos, ou sobre comportamentos, mais ou menos isso. Sim. Eu diria que crenças são verdades que adotamos ao longo da nossa vida. Coisas que a gente não questiona é uma crença. Tudo que a gente acredita é uma crença. Mas se eu acredito que, porque eu bati o dedo na cama logo que eu amanheci, o meu dia vai ser ruim, meu dia vai ser ruim, porque isso é uma crença minha. Eu acredito nisso. Se eu acredito que se eu colocar um copo de água em cima de sei lá, um objeto qualquer lá, a água pega a energia desse objeto, também é uma crença. Eu acredito nisso e isso vai funcionar para mim. Se eu acreditar que se eu, sei lá, der 3 pulinhos, pular onda lá, de um ano para o outro, meu ano vai ser melhor, é uma crença. Enfim, tudo o que a gente aprendeu ao longo da vida é uma crença. Se eu tomar gelado, vai me dar dor de garganta. São crenças, coisas que a gente aprendeu ao longo da nossa vida e que a gente traz como verdade, muitas vezes, sem questionar. Essa que é a questão, né? Sem questionar. Essas crenças, elas são formadas, elas podem ser, né? De 2 formas. Elas podem ser crenças fortalecedoras, que, como o próprio nome diz, elas nos fortalecem, elas nos encorajam, elas nos empoderam, elas fazem com que a gente saia do lugar e faça alguma coisa. Ou elas podem ser limitantes, que é o tema da reunião aqui de hoje,
que o próprio nome diz, elas nos limitam, elas nos tiram a coragem, elas nos desanimam, elas nos faz sentir medo. Então, é sobre isso que nós vamos falar, sobre as crenças limitantes. E essas crenças limitantes, né, elas nos impedem de crescer, amar, prosperar e ser felizes. Vamos fazer um levantamento de algumas crenças limitantes. Consegue pensar em alguma coisa, Graci? Te ajudar. Eu não sou capaz. Eu preciso cuidar de todo mundo. Só existe eu nessa casa. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Eu não mereço ser feliz. Homem é tudo igual. Vocês já ouviram alguma coisa desse tipo aí? São crenças. Coisas que vêm de geração em geração passando e a gente acredita, a gente pega pra gente. E muitas vezes na vida adulta, a gente, por já receber essa crença, a gente traz isso como verdade agora. E a gente reforça essa crença dentro das nossas experiências na vida adulta. Bem-vinda, Juliana, Lilian. Se quiser abrir o microfone, pode falar. Estamos aqui elencando as crenças limitantes. Se vocês conhecerem algumas, vão falando aí. Se eu pegar chuva, eu vou pegar um resfriado. Isso. Se eu pegar chuva, vai me dar resfriado. O que mais que tem? Tem que dormir com meia também? É. O leite com abacate, dá dor de barriga. Enfim, tem muita coisa que, ao longo da história, por algum motivo, existiu e que a gente vem perpetuando e muitas vezes agora não faz mais sentido. Na semana passada eu falei sobre os sabotadores, né? E os sabotadores com a crença, eles estão assim bem pertinhos um do outro, né? E ao falar de sabotadores, eu falei que o sabotador é uma coisa que você desenvolveu ao longo da sua vida por alguma razão e que você continua com isso agora, mesmo agora não fazendo mais sentido. É como se você, aos 7 anos de idade, quebrasse o braço, engessasse para curar e para proteger, né, que está ali quebrado, e não tirasse essa tala nunca mais. Passasse o resto da vida com essa tala no braço. E aí a pessoa fala, mas tira essa tala do braço, o seu braço não está mais quebrado. Eu falei, não, eu preciso dela para proteger o meu braço. E você não quer mais tirar. Esse é o sabotador. E da mesma forma, a crença. Se a gente não questiona ela, a gente vai perpetuando ela e muitas vezes ela não é real. A maior parte das vezes ela não é real. Ela só é a opinião de alguém que emitiu ali em algum momento da nossa vida e que dizia respeito à pessoa que emitiu, não, muitas vezes não a nós mesmos. Não sei se vocês já ouviram aquela expressão que diz assim, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que Paulo. Porque a hora que a gente fala alguma coisa para alguém, a gente está colocando muito da nossa essência ali. Nós estamos deixando transparecer nós mesmos nas falas. Então, quando uma pessoa fala algo de alguém, na verdade, ela está falando dela mesma. E na nossa infância, né? Vamos continuar aqui para não perder o conteúdo, né? Como se forma uma crença? Que eu já ia começar a falar como se forma sem passar aqui pelo slide. Como se forma uma crença? Então, lá. Opa, já falei. Uma crença, ela se forma por repetição ou forte impacto emocional. Então, lá na nossa infância, a gente ouve uma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, aquilo vira uma crença. Ou agora, na nossa vida adulta mesmo, a gente ouve uma vez, ouve 2, ouve 3, ouve 4, opa, automaticamente isso vira uma crença dentro da gente também. Ou forte impacto emocional, né? Com, sei lá, algum acidente, alguma catástrofe que acontece, ou alguma situação onde haja
muito impacto, a gente grava com mais facilidade, aquilo vira uma crença, né? Uma pessoa que ela tem, por exemplo, medo de dirigir. Ela tem medo de dirigir? Porque ela sofreu algum impacto emocional ao longo da vida dela. Alguém queria entrar e desistiu? Em algum momento na vida dela, ela teve um impacto emocional, ela sofreu um acidente, ou ela viu um acidente acontecer. E aquilo causa nela um bloqueio emocional, e hoje ela tem medo de dirigir por conta disso que aconteceu lá no passado. Foi uma única vez, mas suficiente para trazer uma crença limitante. Até os 7 anos de idade, o nosso cérebro ele funciona como uma esponjinha. Ele absorve tudo sem filtro. Então, se você disser para uma criança, menor ali de 7, né, menor de 5, eu diria, né, que hoje em dia as crianças estão mais espertinhas, que ela é feia, mesmo que na hora ela retruque, não sou não, aquilo vai ficar gravado no inconsciente dela. Se você disser para ela que ela não pode, que ela é incapaz, que ela não consegue, isso vai ficar gravado no inconsciente dela. E se ela não trabalhar isso depois, ela vai ficar com alguma sequela de insegurança, com alguma sequela dessas frases negativas que ela recebeu ao longo da infância. Então, até os 7 anos de idade, a criança ela não tem esse filtro para escolher, vamos dizer assim, o que vai gravar e o que não vai gravar. Ela simplesmente absorve e leva isso para o inconsciente. Depois disso, né, nós passamos a ter um filtro interno. E esse filtro interno tem muito a ver com as nossas crenças. Isso faz sentido, eu guardo. Isso não faz sentido, eu descarto. Isso a gente faz de maneira instintiva, é muito rápido, a gente não percebe, isso não vem para a nossa consciência, é feito de maneira inconsciente. Quando a gente sai na rua, por exemplo, os nossos olhos captam milhares de informações ao mesmo tempo. Mas ele seleciona o que faz sentido para que você olhe para aquilo. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas de acordo com as suas crenças, você vai enxergar isso ou aquilo. Já viu assim uma situação onde acontece uma coisa e para alguma pessoa ela está pulando de alegria, que legal, e para outra ela está, nossa, que triste, isso não é nada bom. São faces diferentes da mesma coisa. O fato é o mesmo, mas para um é muito bom, mas para o outro é muito ruim. Vamos colocar aí, vamos supor que você, esqueci o nome, trabalha numa agência funerária, por exemplo. Uma morte significa um cliente, significa lucro para você. Infelizmente, né? Para a tristeza de outro, você precisa da tristeza dos outros para poder progredir no seu negócio. Então, assim, é a mesma situação, mas dependendo do jeito que é olhado, é positivo ou é negativo. Então, as nossas crenças, elas funcionam a mesma coisa, do mesmo jeito. De acordo com a crença, com o olhar que está aqui na nossa mente, nós escolhemos se isso vai ser guardado ou não vai ser guardado. Em qualquer situação. Tá dando para entender? Estou indo muito rápido. Vai sinalizando aí, gente. Tá tudo bem? Todo mundo de câmera fechada, não sei se estão aí. Se, né, do jeito que eu falei, né, isso não faz sentido, descarto. Porém, se isso acontecer várias vezes, eu descartei uma, descartei duas, descartei três, eu comecei a pensar, será? Melhor eu começar a guardar isso aqui também. Então, aí a gente começa a trazer essas informações também para o nosso emocional, mesmo que as nossas crenças não concordem com aquilo. De tanto ver aquilo, a gente acaba pegando isso para a gente também. E isso acontece em diversas áreas da nossa vida. Não é só daqui ou só aí. Em todas as áreas da nossa vida. A gente convive, né? A gente fala muito, né, da importância do ambiente, das pessoas que você convive. Se você convive com pessoas que têm uma energia ruim, que está sempre reclamando, que está sempre de mal com a vida, a tendência é que você se iguale a elas. Mesmo você não sendo toda positiva,
ao conviver muito com essas pessoas, você passa a ser negativo também. Por quê? Por causa da repetição. De tanto viver aquilo, o seu nível vai abaixando. Porque nós temos no nosso cérebro neurônios espelhos, e eles tendem a imitar o ambiente. Então, dependendo do ambiente que você está, você tende a imitar as demais pessoas que estão aí com você. E tudo vira uma crença. E como identificar essas crenças que estão me limitando? Vocês têm alguma ideia? Estão aqui para isso, né? Eu costumo dizer... Oi? Pode falar. Questioná-las. Quando elas começam a nos limitar, eu acho que a gente começa a questionar, né? Isso. Perguntas abrem caminhos, eu sempre falo, perguntas abrem caminho, façam sempre perguntas. Identificar uma crença limitante nem sempre é fácil de se fazer sozinho, né? Foi muito bem falado aí, nós precisamos questioná-la. Mas, se é uma crença minha, muitas vezes eu não percebo que ela existe. Porque está dentro de mim, é algo que eu acredito, é algo que é verdade para mim. Então, como que eu vou questionar algo que é verdade para mim? Já é verdade. E muitas vezes eu não identifico que isso é uma limitação minha. Tem uma expressão que a gente usa, né? Que vocês com certeza já conhecem. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí tem uns que vão dizer que é o ovo porque a galinha nasce do ovo. E outros vão dizer que foi a galinha porque é a galinha que bota o ovo. E vai ficar nessa discussão para sempre, porque é um ciclo. E da mesma forma é a crença. Eu acredito nisso porque eu vivi essa situação, eu vivo essa situação, ou eu vivo essa situação porque eu tenho essa crença. É uma discussão infalível. E a gente vai ficar nesse ciclo pro resto da vida se a gente não decidir sair. Que tal a gente decidir sair desse ciclo? Mudar a crença para que o resultado seja diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, assim, vamos supor que eu tenho uma sorveteria e amanhece, eu olho lá para fora, está chovendo, um dia assim daqueles que eu quero ficar na cama, de tão frio que tá. Aí eu venho e penso o quê? Não vou vender nada hoje. E ao dizer eu não vou vender nada hoje, por que eu digo que eu não vou vender nada? Porque eu sei que sorvete rima com calor. Quem disse isso? É uma crença. Porque eu sei que no calor as pessoas procuram se refrescar com algo gelado. Mas isso quer dizer, será, que o meu dia vai ser ruim, que eu vou vender menos porque hoje está frio? Pode ser que não. As pessoas são diferentes. E, de repente, pode ser que tenha uma pessoa que veio visitar alguém na cidade e que estão ali num grupinho de 15, 20 pessoas e um desafia o outro. Tá frio pra caramba, vamos tomar um sorvete? E resolvem ir lá tomar um sorvete. Isso não significa que eu vou vender pouco. Então, assim, uma crença que nasce ali vamos dizer assim, do consciente coletivo, né? Que sorvete é para dia calor, um dia frio não combina com sorvete, é um consciente coletivo, todo mundo acredita nisso. Embora uma coisa não tenha nada a ver com a outra. Mas todo mundo associa o sorvete refrescar do calor. Então, se eu tenho essa crença de que, porque está chovendo, eu não vou vender nada, o que naturalmente acontece, eu vou vender menos, porque eu estou com isso enraizado em mim. Mas se eu decidir mudar, é verdade, a maior parte das pessoas acredita que um dia frio não combina com sorvete. Mas hoje eu vou vender bem. Vai aparecer um louco lá do nada, vai aparecer 20 loucos lá do nada querendo chupar sorvete hoje. Então, a minha realidade pode ser diferente a partir da minha decisão de fazer diferente. Mas é preciso estar ligado. Porque se eu realmente acredito que o meu dia vai ser ruim porque está chovendo, provavelmente vai ser ruim porque está chovendo. Deu para entender o que eu quis dizer com isso? Que uma coisa tem a ver com a outra? Estão ligados? De repente, eu trago para a minha realidade algo,
me justificando por causa do meu passado. A vida inteira foi assim, ó, eu atraio pessoa XYZ. Tá, até hoje eu atraí a pessoa XYZ. Mas eu preciso continuar sendo assim? Que tal eu mudar a minha crença para começar a atrair pessoas diferentes? É isso que eu quero dizer. Vamos mexer na crença para que a realidade seja diferente. Até hoje foi assim, mas a partir de hoje pode ser diferente. Vamos lá? A respeito da live da semana passada, também está lá no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo também, para quem quiser assistir, sobre os sabotadores. Também foi uma excelente live, reunião. Então, o primeiro passo é reconhecer que existe uma crença limitante. Tem muita gente que tem uma resistência em admitir que tem crença limitante. Que ele se coloca como vítima da situação e não sou eu que tenho uma crença limitante. Isso simplesmente acontece para mim, isso simplesmente vem aqui. Então, o primeiro passo é reconhecer que existe uma crença limitante. Se você passa por alguma situação que você não gostaria de estar passando, ou se você não consegue fazer algo que você gostaria de estar fazendo, se você tem uma ou outra pessoa a qual você não consegue se relacionar com ela, provavelmente tem uma crença limitante aí. Então, o primeiro passo é reconhecer que existe uma crença limitante. O segundo passo é observar qual é a área da sua vida que não vai bem ou a situação pela qual você se sente travado. Para e observa bem ela. O que você costuma dizer para si mesmo quando você está prestes a vivenciar aquela situação? Você sabe que te trava. Ou nesse exato momento que você está travado, o que você pensa? Quais são os pensamentos que vêm à sua mente? O que você costuma dizer para si mesmo nessas situações? Quais são as vozes que você ouve? Eu não consigo, isso não dá certo para mim, isso não é para mim, eu não levo jeito para isso. Quais são as frases que você repete? Terceiro passo, identificar as emoções. Quando você pensa em mudar, quando você pensa em fazer diferente, qual emoção você sente? É medo? Olá, Leandra. Qual é a emoção que você sente? Traz isso para o seu consciente. É medo? É culpa? É insegurança? O que exatamente acontece? E você, qual é a emoção ali que está presente? Esse é o terceiro passo. Opa! E o quarto passo é de onde vem ou de quem são esses pensamentos e sentimentos. Muitas vezes, o que a gente está ali passando naquele momento é um pensamento sei lá, da nossa mãe, do nosso pai, de um irmão, de uma tia, e aquele sentimento vem como forma de proteção, mas também como um bloqueio. Então, identificar de onde vem também é um ótimo jeito para a gente combater isso, para a gente entender que não é nosso, é de outra pessoa. Vou trazer um exemplo para vocês, assim, bem meu. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Então, assim, eu não sou aquela pessoa que fala com os cotovelos, que vê uma coisa e já sai falando. Sou uma pessoa que observa, pensa e depois fala. E quando eu era criança, eu ouvia muito da minha mãe, né? Ela é quietinha e não gosta de falar, né? Quando as pessoas me perguntavam algo, eu ficava ali pensando, né? O que eu vou responder? E a minha mãe vinha com essa frase: ela é quietinha, ela não gosta de falar. Ela vinha com essa frase uma intenção de me proteger, que eu sentia ali, sei lá, que eu estava com vergonha, não sei o que exatamente passava na cabeça da minha mãe. Eu sei que ela pronunciava essa frase: ela é quietinha e não gosta de falar. E a pessoa se dava por satisfeita e não queria mais ouvir a minha resposta. E eu, muitas vezes, até estava ali pronta para responder.
Mas ao a minha mãe falar isso e a pessoa desistir, eu ficava na minha. E eu cresci com isso. E depois, fase adulta, a gente está em reunião, em alguma situação onde eu preciso falar, eu não conseguia. Eu me sentia travada. Às vezes eu tinha a resposta na ponta da língua ali na escola, mas eu não falava, eu não conseguia. É como se tivesse um nó na garganta aqui, não saía, eu não conseguia falar. Fazer o que eu estou fazendo hoje aqui, eu jamais faria. Jamais. Né? Em conversa com 3, 4 pessoas, eu já evitava de contar alguma coisa para ninguém ficar olhando para mim. Eu não gostava das pessoas olhando para mim enquanto eu estava falando alguma coisa. Eu ficava super nervosa, não conseguia fazer isso. E quando eu passei pelos processos e entendi, né, ouvi essa frase da minha mãe, ela é quietinha e não gosta de falar, eu falei, opa, essa era a percepção que ela tinha na situação. Mas não era verdade. Eu estava ali pronta para responder para a pessoa. Eu só não respondi de imediato porque eu precisava pensar antes no que eu ia responder. Mas não quer dizer que eu não gosto de falar. Eu só gosto de pensar antes de falar. É diferente. Então, eu comecei a trabalhar essas crenças limitantes para que eu pudesse desenvolver em mim o que eu queria fazer. Eu sempre gostei de estar à frente, eu sempre gostei de liderar as coisas, mas eu precisava falar. Se eu não tomasse a frente, se eu não tivesse a coragem de falar na frente de outras pessoas, jamais eu conseguiria ser líder em alguma coisa. Então, isso eu precisei desenvolver em mim. Então, de quem são os pensamentos e os sentimentos que você carrega? De onde vêm todos eles? Essa aqui é a pergunta. Tudo bem até aqui? Alguma coisa? Pode falar, viu, gente? Não mordo, não. Então, vou convidar vocês agora. Olá, Cialva. Pode abrir a câmera, falar com a gente, viu? Vou convidar vocês agora a fecharem os olhos. Nesse momento, né? Relaxa o corpo. Fecha os olhos. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, bem calmamente. Se permita, neste momento, tirar um tempinho para você. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, sem pressa. Eu quero que você pense em algum momento da sua vida que você se sentiu travada. Alguma coisa que você queria fazer, mas não conseguiu fazer. Se conecte com esse momento e traga para a sua consciência. Que frases vieram à sua mente nesse momento em que você não conseguiu fazer? Você consegue identificar quem dizia isso para você? Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, traz bastante consciência. Quem que me dizia isso? De onde vem essa crença de que eu não posso, de que isso não é para mim, de que eu não faço nada direito, de que eu não sou boa o suficiente, de que eu não sei o que eu estou fazendo? De onde vem esse medo de errar? De quem é essa frase que diz para você, melhor não fazer do que errar? Espera ter certeza antes de fazer alguma coisa. De quem é essa frase? Você só vai ter certeza depois de fazer. Você precisa fazer para ter certeza. Agora pense um momento. Essas frases são reais para você? Ou será que elas eram realidade somente para a pessoa que pronunciou?
verdade. Isso é verdade? Será que existe alguém que pensa diferente? Alguém que já faz o que eu estou querendo fazer? Se existe alguém que já faz o que eu estou querendo fazer, ou está vivendo o que eu queria viver, isso quer dizer que eu também posso. Você também pode. E se ainda não existe ninguém que faz isso, se ainda não existe ninguém que passa por essa situação, será que eu posso ser a primeira pessoa? Será que eu posso ser a inventora dessa história? Dessa situação? E se, ao invés de ter essas frases na mente, você conseguisse formar novas frases, frases que te empoderam, frases que te dão coragem, frases que te desafiam a fazer. Quais seriam essas frases? Traz para a consciência, quais seriam essas frases? Eu posso, eu sou capaz, tudo posso naquele que me fortalece. Nada é impossível para aquele que crê. Percebe aí dentro de você como é ouvir essas frases. Isso te dá mais coragem? Imagine se, a partir de agora, essas frases fossem a sua crença, sua nova crença, a qual você vai substituir. Todas aquelas crenças que te limitavam não existem mais. E você agora está substituindo por essas que você acabou de criar. Como seria a sua vida se essa fosse a sua realidade, essa frase? Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Se vocês estiverem fácil aí, pega papel e caneta para responder algumas questões que eu vou fazer. Tenha isso anotado. Quando a gente escreve, a gente guarda melhor. Vamos lá. O que mais me impede de avançar na vida de hoje? O que de verdade está te impedindo de avançar? Fazer o que você sabe que precisa fazer e não está conseguindo. O que te impede de verdade? Qual é a frase que eu repito para justificar o não fazer, para justificar o permanecer no mesmo lugar? Quem me ensinou ou quem reforçou essa ideia desse bloqueio, dessa frase? Traz tudo isso para a consciência. E observando quais são essas frases e quem disse isso para você, comece a questionar cada uma dessas frases. Quem pertence a essa frase? Isso faz sentido para mim? Isso é realidade para mim? E quais são as frases que você poderia criar em cima dessas que vão te empoderar? Perceba como essas crenças, elas não são verdades absolutas. Elas somente são ideias que outras pessoas tiveram e que você comprou sem questionar. As crenças moldam nossos pensamentos.
que geram emoções e que geram os comportamentos. É tudo um ciclo. A crença forma o pensamento, que gera emoção, que gera o comportamento, que gera a crença novamente. E fica nesse ciclo. Então, a partir do momento que eu decido mudar a crença, vamos supor que está gerando assim, eu decido, vou mudar, vai gerar para cá. Então, a nova crença, ela vai me trazer um novo pensamento, que vai me trazer uma nova emoção, que vai me gerar um novo comportamento, provavelmente um novo resultado. Então, de forma intencional, nós podemos moldar as nossas crenças para tornar elas fortalecedoras. Nós podemos dizer que as nossas crenças definem a nossa realidade. Eu já falei em outros vídeos, eu não sei se vocês já me ouviram dizer isso, mas nós estamos criando a nossa realidade a cada segundo, a cada minuto, com os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. São eles que estão determinando a nossa vida. Conforme as coisas que eu penso, que eu sinto, que eu falo, a palavra tem muito poder, eu determino como vai ser a minha realidade. Como começar a transformar essas crenças? Bom, muita coisa eu já falei aqui, mas vamos repetir aqui, ó. Questione a crença, né? Já no início a gente já trouxe isso, né? Nós precisamos questionar tudo o que a gente acredita. Comece a reparar nas coisas que você fala com um ponto final e um ponto de exclamação. Comece a reparar tudo. Hoje está sol. Está sol mesmo? Hoje está quente. Não está quente mesmo? É só uma percepção minha. Comece a questionar tudo. Isso realmente é verdade? Quem eu seria sem essa crença? São duas perguntas muito poderosas, que nós devemos fazer em todos os momentos. Em tudo que a gente colocar um ponto final, um ponto de exclamação, pergunte. Estou com uma dor de cabeça hoje. Peraí, eu estou com dor de cabeça mesmo? De onde vem essa dor de cabeça? Como seria a minha vida sem essa dor de cabeça? Será que é uma dor que eu criei? Comece a questionar. Tem uma frase que diz assim, onde eu foco, expande. Não sei se vocês já repararam isso. Mas se você, por exemplo, cortou um dedinho, sei lá, um corte no dedo, é algo insignificante, se a gente for pensar, né, em coisas maiores. Mas aquilo incomoda, porque o tempo inteiro você está lembrando disso. O tempo inteiro você está pensando nisso. A mesma coisa a dor de cabeça. Quando eu digo estou com dor de cabeça, eu coloco o foco na dor de cabeça. E ela intensifica, ela fica mais forte. Então, se eu questiono ela, a tendência é que ela diminua. Tudo questiono. As perguntas, elas abrem novas possibilidades na nossa vida, enquanto as afirmações, elas definem um caminho, muitas vezes, único. E nós vivemos num mundo de infinitas possibilidades, então questione tudo, absolutamente tudo. Fulano está mal-humorado hoje. Será que ele está mal-humorado hoje ou será que é só uma percepção minha? Vamos observar melhor? Vamos perguntar, impressão minha ou você está mal-humorado hoje? O que aconteceu com você? Muitas vezes a gente traz uma afirmação que muitas vezes ela não faz sentido. E às vezes a pessoa vai te responder, eu mal-humorado? Não, não estou, é só uma percepção sua. Ou ela já vai até brincar com você, dizer alguma coisa, e você vai ficar com aquela cara, poxa, eu achei que ele tivesse mal-humorado. Às vezes é só uma percepção sua. Então não acredite em você. Eu costumo fazer a brincadeira que a mente mente. Muitas vezes a gente traz uma percepção para nós que não é real. Então, questione tudo ao seu redor. Substitua crenças limitantes por crenças fortalecedoras. Então, dá um exemplo. Eu não sou capaz de fazer isso. Ou eu não sei fazer isso. Diga, eu ainda não sei, mas eu posso aprender. Como eu posso aprender isso? Eu tenho que cuidar de todos. Eu posso cuidar de todos, desde que eu cuide de mim também.
Eu não preciso me anular para cuidar de outras pessoas. Eu vou primeiro me priorizar, para depois cuidar de outros. Qual outra crença aí? Conseguem trazer outra crença para a gente ressignificar? Tudo quietinho, não quero falar. E a próxima... Opa, acho que eu voltei ao invés de ir para frente. Busque apoio terapêutico. Por que buscar apoio terapêutico? Exatamente porque aquilo que eu falei lá no início. Sozinho, muitas vezes, a gente não consegue perceber as nossas crenças limitantes. Eu estava com uma questão, há um tempo, a semana passada, e que eu venho, assim, repetidas vezes, vivendo esse ciclo. E eu estava me questionando, né? Não, tem alguma coisa aí que eu não estou conseguindo ver. Tem alguma coisa aí que eu não estou conseguindo ver. E quando eu busquei, né, uma amiga que também é terapeuta, conversando com ela me trouxe, mas isso não é uma crença sua? Uma crença limitante? E aí eu falei, caramba, eu falo tanto disso e de repente eu não percebi. Então, buscar apoio terapêutico é fundamental para ajudar a gente não só a identificar, como ressignificar, trazer um novo significado para essas crenças que nos limitam. Porque não é real. Acreditem em mim, não é real. E aqui eu trago uma frase para vocês. Você merece ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Livre, feliz e realizado. Muitas vezes a gente tem aquela coisa, né? Não sei se vocês cresceram ouvindo isso, mas eu prefiro ser pobre do que ser mesquinho. Vocês já ouviram isso? Eu ouvia alguma coisa nesse sentido. Não lembro se é exatamente assim. Mas o que a pobreza tem a ver com a mesquinharia, né? Existem muitas pessoas que são pobres e mesquinhas. Do mesmo jeito que existem pessoas ricas e abundantes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E muitas vezes a gente compra isso como se fosse correlacionados. Como se fosse uma coisa dependente da outra. E muitas outras ideias que de repente também a gente comprou como verdade, vem repetindo, vem perpetuando e não fazem sentido. Então, questione e acredite. Você merece ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Você merece ser livre, você merece ser feliz, merece ser realizado. Qualquer coisa que você comprou diferente disso, ressignifica. Passe a acreditar nesta frase aqui. Escreve ela, põe em algum lugar, para que você sempre tenha isso com você. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser livre. Eu mereço ser realizado. Eu mereço ser tudo o que eu nasci para ser. Identificar as crenças é o primeiro passo. Transformá-las é um processo que pode mudar a sua vida completamente. Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam de forma imediata e rápida. Na PNL, eu tenho casos assim que realmente foi rápido. A pessoa foi lá, identificou e mudou completamente. Mas a maior parte das vezes é uma cebola. Você tira uma casquinha, tem outra. Aí você tira outra casquinha e tem outra. Tira outra casquinha e tem outra. Até chegar ali no fundo da questão. Então, respeita o processo. Né? Não sei a idade que você está hoje, mas foi uma vida acreditando em coisas que não faziam sentido. Então, não é de uma hora para outra que essas crenças limitantes elas vão sumir da sua vida. Vira e mexe, elas vão voltar. E você precisa ressignificar de novo. E aí está a importância de estar consciente. É no momento consciente que a gente consegue perceber as coisas que estão acontecendo em nossa vida. E, infelizmente, nós estamos vivendo num mundo
muito agitado, num mundo muito desligado, que ninguém está vendo nada. As coisas acontecem debaixo do nariz e a pessoa não percebe por estar focada em outras coisas. Então, como seria estar mais presente e consciente na sua vida? Você está pronta para descobrir quem realmente você é, sem esses bloqueios do passado? Você conhece a pessoa bloqueada, a pessoa travada. Como? Quem seria você? Você está pronto para descobrir e ser essa pessoa? Fica aqui o meu convite para vocês.